Agora a gente vai sair um pouco do barbante e a gente vai falar da espessura de um outro material também muito utilizado no macramê, que são os cordões. Antes da gente falar sobre os cordões, eu classifiquei eles de acordo com o tipo de construção de cada fio. Então a gente tem aqui o cordão trançado, o cordão torcido e o cordão agulhado. É importante a gente entender qual o tipo de construção de cada fio para a gente poder comparar esses resultados e a espessura do fio. O cordão trançado, ele pode ser com enchimento ou sem enchimento. Esse aqui, no caso, ele tem enchimento, que a gente também chama de alma, por isso que ele é bem roliço assim. Ele tem uma trama mais fechadinha e a gente olhando de perto dá para perceber que é realmente uma trança. E ao desfazer essa trança, que passa aqui ao redor do fio de enchimento, a gente desfaz esse cordão e desfia ele. O cordão torcido é o mais fácil de identificar porque a gente já percebe aqui essa rotação, né, que ele faz. É igual o macramê, ele tem 3 pedaços aqui, 3 cabos que se torcem e aí a gente tem o cordão torcido. Já o cordão agulhado, ele é um cordão que não dá pra gente desfiar, ele não é trançado como esse daqui que a gente consegue ir desmanchando. A trama do agulhado parece uma trama de crochê, de tricô, parece vários pontos, correntinha. E eu imagino que a máquina que faz esse fio deve realmente utilizar agulhas para trançar. E aí ele não tem enchimento, ele é um fio mais achatado e isso vai afetar muito no resultado de acordo com a espessura, vocês vão perceber. Mas primeiro eu vou falar aqui do cordão torcido, depois a gente vai para o agulhado e depois a gente vai para o cordão trançado, que é o mais utilizado. Dentro do cordão torcido, eu trouxe aqui 3 marcas diferentes de mesma espessura. Então todas essas marcas vendem esse cordão como cordão torcido de 4 milímetros. E assim como eu falei do barbante, aqui também a gente vai ter uma variação de resultado. Não sei se vocês conseguem perceber daí, mas eu coloquei na ordem do que eu considerei mais fino e mais grosso, mesmo os 3 sendo de 4 milímetros. Entre esses 3 exemplos, o mais diferente é esse daqui do meio. Esse foi um fio que eu não comprei aqui no Brasil. E ao invés de ser 3 pernas torcidas, esse daqui ele tem 4. Mas eu contei a quantidade de fios que tem em cada uma dessas pernas e deu um valor menor do que esses outros 2. Nesse daqui, cada perninha tem 12 fios. Então aqui no total ele tem menos do que 50 fios compondo esse cordão. Esse outro, ele já tem as 3 pernas e dentro de cada uma dessas pernas tem 20 fios. Então no total esse cordão já tem mais fios do que esse, mesmo o nó ficando menorzinho. Esse daqui, surpreendentemente, também tem a mesma quantidade de fio no total do que esse primeiro. Mas o que eu percebi é que o fio que compõe esse que é mais grosso, ele é um pouquinho diferente do fio que compõe aquele primeiro exemplo. Não sei se vocês conseguem perceber, eu também não sou especialista de fio, mas a olho nu, assim, parece que esse fio aqui é um pouquinho diferente desse outro. E realmente a origem desses fios deve ser diferente. Então, a gente vai ter essa variação de resultado quando a gente está mexendo com diferentes marcas, mesmo sendo a mesma espessura. Já em relação ao toque e à textura, esse daqui do meio, esse exemplo, que não é aqui do Brasil, ele é o mais diferente. Ele tem um toque mais macio, ele me lembra um pouco mais o barbante do que a estrutura do cordão, que realmente é mais rígida. Agora, ainda falando de cordão torcido, eu trouxe um outro exemplo aqui que não é de algodão, esse daqui já é um cordão sintético, que são os chamados cordão São Francisco. Também é um fio torcido, tem as 3 pernas aqui que torcem, e esse exemplo também é de 4 milímetros. Dá pra gente notar que ele é um pouquinho mais grosso do que esses outros exemplos aqui que eu tinha do cordão de algodão. Então a composição também afeta essa questão da espessura. Acho que ele fica um pouquinho mais próximo desse último exemplo aqui. Agora, se a gente fosse comparar esses cordões torcidos de 4 milímetros com o resultado num cordão trançado de 4 milímetros, a gente percebe uma diferença ainda maior. Os nós, eles ficam maiores no cordão torcido porque ele acaba sendo mais volumoso. Aqui, esse cordão trançado de 4 milímetros, ele fica mais próximo desse daqui torcido, ó, o tamanho do nó. Mas ele já fica bem diferente desse último. Dá para perceber que 3 nós com esse cordão torcido chegou numa altura que esse daqui com 3 nós não chegou. Praticamente o mesmo espaço que 2 nós desse daqui ocuparam,
foi ocupado também por 3 nós desse outro cordão trançado. E dentro dos cordões torcidos, a gente tem uma grande variedade de espessura também. Você encontra esse cordão torcido com 3 milímetros, encontra aqui com 2, e aí você tem os de 4, que são os mais comuns. E eu também já vi de 6, de 8 e de 10. Esse daqui, por exemplo, é um de 8, ele já é bem mais grosso. Mas se você quiser um resultado mais volumoso para sua peça, você pode apostar nesses cordões torcidos. E em relação a essa questão da espessura do fio que compõe o cordão, não dá pra gente contabilizar e querer comparar a quantidade de fios que compõem o cordão com a quantidade de fios que compõem o barbante. Aqui, ó, na minha direita, esse daqui é um dos fios que compõe esse barbante 24 fios. E esse fio aqui da esquerda, o mais fininho, é o que compõe o cordão. Então, mesmo eu tendo mais fios dentro desse cordão, aqui no caso eu tenho 60, ainda assim o barbante, se eu tivesse um barbante de 60 fios, ele seria mais grosso do que esse, porque o fio que compõe o barbante, ele é diferente. Agora, saindo do cordão torcido, eu vou mostrar para vocês as opções de cordão agulhado.